Olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos? 1º de abril, que pegadinha hoje, mercado torto, hein? Eu protegi meu capital, fiz 2 operações, vou mostrar pra vocês tudo que aconteceu no mini índice, no mini dólar, ou que não aconteceu, ou que limpou uma galera. Hoje uma galera perdeu dinheiro. Mas são esses dias, cara, que a gente tem que focar. São esses dias que a gente tem que dar todo o nosso potencial. É aí que o gerenciamento de risco, que o psicológico funciona, entendeu? A gente tem que observar, tem que sentar nas mãos quando a gente não consegue entender. Isso eu falei ontem no encerramento do meu videozinho. Se você não tem a certeza do que está acontecendo, não faça nada. Bom? Porra! Hoje houve o lançamento da Artemis. Vamos acompanhar aqui, pelo amor de Deus. É 1 minutinho, né? Vamos ver, eu gravei. Não sei se o YouTube não vai me cortar, mas aqui, ó, direto da NASA. Vamos lá, 3, 2, 1. To the moon, dizem eles. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Good roll pitch. Roger, roll pitch. Houston now controlling the flight of integrity on the Artemis 2 mission around the moon. Integrity, AMT high. AMT high. Depois de nós assistirmos este momento único, patrocinado pela MTV, com certeza, né? MTV que mandou esses caras lá. Vamos para as notícias de amanhã. Sim, temos notícias de amanhã. Temos produção industrial anual e mensal, às 9 horas da manhã, Brasil. 9h30, pedidos iniciais por seguro-desemprego. Cara, não tem muita volatilidade isso aí, tá? E aí, 17h30, balanço patrimonial do Federal Reserve. Isso aqui também a gente já vai estar fora. Então, cara, assim, ó, cautela no início do mês, né? Porque, porra, hoje o troço foi sinistro. Não tava funcionando quase nada. Movimentos muito curtos. Bastante volatilidade, muita cautela. Não dá pra marcar, meus amigos. Vamos para 60 minutos, mini índice, olha isso aqui. E aí aqui, ontem nós estávamos conversando sobre o movimento medido que estava quase se encerrando, né? Bom, o suco do mini índice aqui, a Petro estava fazendo um movimento muito chulepento, chegou a quase 4% de queda na real. O mini índice, ele completou um movimento medido, e aí a gente nota geralmente, isso aqui Joseph James ensina, tá? Com as técnicas dele. Quando completa um movimento medido, o mercado cumpre com um objetivo. Então ele veio até aqui, daqui ele veio até aqui, e ele completou esse movimento medido hoje. Quando ele completou esse movimento medido, tá vendo que ele parece um batimento cardíaco, porque ele fica desbalanceado, ele acabou com o objetivo dele de um tempo. Tem, como eu tava falando, né, hoje, inclusive, ali na sala do Garrett, cara, eu chamei atenção pra ele, né, ele não tinha se ligado, desse gap. Esse gap aqui, ele é gigante, ele tem 3,7k de pontos, 3.700 pontos, ele tá tentando adentrar esse gap. Eu gostaria que ele fizesse um movimento muito forte pro alto, né, eu imaginei que ele poderia fazer, mas ele completou esse movimento medido e encerrou o movimento pro dia. Além disso, ele deixou esse gap aberto aqui embaixo. Então agora ele tá operando nesses 2 gaps aí, cara. Eu acredito que com a força que ele tá de alta, ele pode sim adentrar esse gap de 3.700 pontos e tentar fechar ele amanhã. Eu vou ficar muito de olho para fazer as operações aí. Eu iniciei abril, como eu tinha falado, o dobro dos meus contratos, né? Só que hoje eu tentei 2 entradas nos pontos que geralmente ele entrega o movimento. Na primeira eu dei uma alfaçada e ele entregou em torno de 550, 700 pontos. E a segunda eu consegui fazer um bom movimento, pelo menos até a VWAP. Então, cara, foi interessante, né? O que a gente consegue enxergar daqui? Bom, a gente consegue enxergar que ele tá para quebrar a estrutura e prosseguir o movimento de alta. Ele já tinha quebrado essa estrutura e a mudança da característica do preço vai acontecer lá embaixo, em 187,600 por aí, acredito eu. Deixa eu ver aqui, ó. 187,600. Por enquanto ele é totalmente comprador. Olha a média mudando de cor, cruzando, né? Olha a média de 200, olha esse movimento aqui. Cruza ela, né? Descruza, entra no rangezinho, tenta cruzar para ir para baixo, descruza e toca ali uma pedrada pro alto, né? Pena que não foi direcional, foi torto, foi amarrado, mas, cara, compra, alta. Vamos no diário aqui, ó, o bate-fofo. O bate-fofo segurou lindamente, cara, lindamente. Eu acredito que ele tenha a oportunidade de retestar esse topo. Pelo menos, ele já chegou nesse cara aqui, ó, aí deu uma sentida porque ele completou o movimento medido. Cara, ele pode buscar esse cara aqui para fechar esse gap e, sei lá, pelo menos buscar o fechamento desse gap seria o que eu imaginaria, sabe? Acho pouco provável que ele vá para baixo, mas é aquela história, bro. O segredo e o ingrediente especial desse bolinho de ameixa é a aleatoriedade, a gente sabe disso. Então ele pode fazer para cima, pode fazer para baixo, ele indica e dá a sustentação de que vai pro alto. Só que assim, dá uma olhada no afastamento dessa média aqui. Dá uma olhada no afastamento da média de 200 do diário. Afastou para um cacete, né? Muito. Não sei se vem uma correção aí. Aqui não tá tão afastado, né? Vamos seguir com o viés comprador. E vamos para os 25 mil tickets mini índice. Ó, tá vendo? Eu vou afastar para mostrar para vocês aqui, ó. Olha esse movimento de alta.
Olha como ele escapou daquele range. Provavelmente tem um range novo nessa regiãozinha aqui. Mas ele afastou desse range aqui. Esse range aqui, cara, podemos acabar com ele aqui, hein? Vamos acabar com ele já. 31 de março. Pode ser que ele esteja num novo rangezinho aqui. A gente vai tentar dar uma olhada pra ver se ele efetivamente tá ou não tá. Tá com cara, né? Tá com cara. Vamos copiar ele aqui. Aceito. Tá aqui, tá montado. Então esse é o range. Vamos ver o que ele vai fazer agora a partir daqui. Se ele vai querer replicar pro alto, pra fazer esse movimento, até que haja um novo breakout. A gente busca sempre esses movimentos. Disso que são feitos os sonhos. O mercado é cíclico, ele se repete de tempos em tempos. Então a gente tem que estar vislumbrando esses movimentos pra mapear. Porra, mas acertei assim na tampa o bagulho, cara. Nossa, mas o que... Meu Deus do céu. Isso aqui é um sinal, meu amigo. A mão tá boa? Não. A gente tem que manter sempre a elegância, a humildade. Mas tá aqui, ó. Ele foi pra baixo, ele pode andar pra cima. Vamos tentar mapear esse cara aqui. Pra ver se tem como objetivo fazer essa volta lá em cima, lá, ó. E aí, o que a gente pode observar aqui? A mudança da característica do preço. Os ticks. Aqui. A quebra da estrutura tá aqui. A probabilidade que ele quebra essa estrutura é enorme. Por quê? Porque ele tá num range. Esse range é magnético até que haja um breakout ou um breakout pullback. Então, o range o preço é atraído pro range, né? E a gente tem um objetivo que se ele andou para cá, ele pode andar para cá. Pegaram a visão? E obviamente, cara, se você não tá entendendo nada do que eu tô falando aqui, mas você tem uma base da renda variável, opera como pessoa física, tem plataforma, dá uma olhada nesse vídeo. Esse vídeo vai ser muito esclarecedor porque fala sobre os setups que eu utilizo aqui e a confluência entre Choque BOS com os setups de Joseph James. Se você não sabe nada sobre isso, você quer começar na renda variável, eu lhe oriento que você busque a minha playlist Como se tornar um trader e assista ela inteira. Tem vários pontos muito interessantes sobre o psicológico, sobre a constituição de trading, sobre como é que o marco zero da história, como é que eu começo. Isso aí foi uma dúvida da minha mulher. Ela falou, queria entender como é que começa. Eu falei, bom, vou dar um passo para trás, vou ensinar desde o zero o negócio até um modo mais avançado, que é, por exemplo, esse vídeo de Aprenda o Fundamental, tá bom? E um outro ponto importante, por que diabos a gente opera em ticks? Vocês viram que a gente começa pelos 60 minutos e pelo diário, porque é ali que a gente vai ver a direção de mercado a longo prazo. Baixa para ticks para procurar as entradas, porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Pegaram a visão? E a gente busca por essa repetição de padrões, porque a gente sabe que o mercado é cíclico e se repete de tempos em tempos. E busca as entradas nos ticks. Aqui nós estamos em 25 mil ticks, que é um modo mais lento, para a gente identificar range, rotação de pêndulo. E a gente baixa para 10 mil ticks para a gente fazer a entrada na veia, no ponto certinho, que eu peguei hoje, 600 pontos, foi fantástico. Esse movimento aqui, ó, tentei esse movimento aqui, dei uma alfaçada, ele fez um movimento bom pra lá, depois eu peguei esse movimento aqui até a VWAP, foi muito bom, muito bom. Logo, o que esperar desse mercado aqui? A rotação do pêndulo. A gente mapear esses últimos movimentos aqui que aconteceram, ele quebra a estrutura para dar prosseguimento à venda, quebra mais uma vez essa estrutura para dar prosseguimento. Deve estar o último pivô validado? Sim, este último pivô validado está aqui, e a gente dá o nome de choque. Change of character, a mudança da característica do preço. BOS, Break of Structure. Então ele está dando um viés vendedor para vira comprador, dá-lhe aquela violinada clássica, que tu coloca o teu stop nessa região aqui para vender protegido, para tentar pegar um movimento muito bom. Sabe o que ele faz? Ele te grampeia. Ele vai lá e busca a liquidez, que é o teu stop, e volta a cair. Esse não é o ponto que a gente quer. A gente quer a quebra da estrutura pós-mudança da característica do preço. Notem que ele passou o dia inteiro andando na VWAP, sim. Essa linha amarelinha aqui é a VWAP, ele tá enroscado, né? Ele passa para baixo, passa para cima. Isso aqui identifica um mercado desbalanceado, um mercado que a gente não tem interesse de operar. Se for para operar, a gente já sabe que ele tá tentando cruzar o range. Então aqui seria... Vou parar. Aqui seria a quebra da estrutura. E aí seria o ponto que eu iria buscar por uma entrada. No meio do range? Não, no meio do range não. Se a gente vai comprar, a gente compra abaixo do range. Se a gente for vender, a gente vende acima do range. Entendeu? No meio... Meu amigo, no meio a gente não faz nada, é muita volatilidade, é briga de cachorro grande, vai sobrar pra nós, vai ser patada de tigre pra tudo que é lado, é sangueira pra tudo que é lado, vai sobrar pra nós, entendeu? Então, temos aqui a mudança da característica do preço, nessa região aqui. Então, se eu for passar a ser comprador amanhã na abertura, que eu não gosto de operar abertura, se ele rompe esse cara, faz um pullback e toca ele reto, eu vou tomar uma atitude nessa região. Melhor ainda, se ele rompe, dá-lhe aquela violinada e vem. E aí a média passando aqui assim, ó. Média passando aqui assim, ó. Aí a gente toma posição aqui, um stop mais curtinho, ou talvez aqui, para um reteste desse topo, para deixar um runner, se livra de metade dos contratos nessa região aqui, e deixa um runner aqui para quebrar a estrutura e virar a compra poderosa para fechar aquele gap. Entendeu? E aí a gente tenta arrastar esse movimento, pelo menos, na rotação do pêndulo, tá vendo? E aí fazendo a rotação do pêndulo, se ele passar por a rotação do pêndulo e seguir um movimento de muita propulsão, né?
virar aqui, daí ele faz um pullbackzinho, diz que vai cair, toca ali reto. A gente vai fazendo trailing stop, entendeu? A gente sai daqui, vem pra cá e vai arrastando ele. Numa dessas ele fecha esse gap de 3.700 pontos. Em um dia tu faz o movimento do mês inteiro, uma única operação. Hoje eu fiquei exposto no mercado, a primeira hora que eu entrei ali, acho que eu fiquei exposto uns 3 minutos, 2 minutos e meio. Não deu certo, saí no 0 a 0. Não rolou, beleza. O segundo eu fiquei exposto durante 4 minutos e foram 600 pontos. 4 minutos, cara. A operação aberta. Quando o volume financeiro entra na jogada é excelente. Mesmo no mercado torto tu consegue coletar. Agora se ele não faz isso, se ele resolve que não, agora ele vai capotar. Bom, se ele capotar, o interessante é que ele crie uma resistência. Aqui o sonho abre num gap de baixa, vira ao contrário, dá-lhe aquela violinada monstra, não entra no range, só beija ele e capota. Beleza. A gente pode tomar uma posição nessa regiãozinha aqui, ou até mesmo na quebra dessa estrutura para dar prosseguimento ao movimento, e subentendendo que aqui vai ter um movimento muito forte de defesa compradora, mas se esse cara chega na mudança da característica do preço para cá, muito rápido, primeira hora da manhã, faz um pullback, capota, um VWAP passando mais ou menos aqui assim, ó. Nossa, tudo que a gente quer. Aí sim, aí a gente pode tomar uma posição violenta para fazer uma compensação legal para baixo. Acho pouco provável, mas a gente tem que estar preparado para isso. E nessa região, obrigatoriamente, a gente precisa utilizar o setup de Joseph James de trap, uma bull trap. Ele vai ter que chegar num prior, sacou? Ele tem que chegar próximo de um prior. Aqui tem um prior, ó. Até a gente podia fazer um desenho melhor, ó. Isso aqui é um prior muito potente, ó. Tá? Então a gente podia fazer um desenho melhor lá. Ele venha para cá, quebre aqui, mude a característica do preço, faça um pullback, bata nesse prior daqui, capote. E aí a VWAP esteja passando por aqui, ó. Isso aqui é perfeito para nós. Isso aqui é uma confluência absurda. Um prior, que vai dizer que ele efetivamente virou para uma venda para compensar um movimento bom, uma quebra de estrutura em cima da mudança da característica do preço num tempo maior. A gente pega um movimento bom. Observando, obviamente, que isso aqui a gente está contra o sentido de mercado. Então a gente vai mapear esse cara a partir daquele range, porque ele ainda pode não ter se livrado daquele range, né? E ao menor sinal dele mudar a característica do preço, tipo aqui, ó, ao menor sinal, a gente fecha as posições e começa a procurar por compra para entender que ele pode ser atraído para este rangezinho aqui, para a gente ter um pêndulo mapeado para efetivamente cruzar ou pelo menos chegar num reteste dessa região de entrada do range. Repite. Como que a gente vai operar aqui? A gente vai utilizar os setups de Joseph James. Primeiro a gente vai observar os conceitos de choque e BOS e vai aliar esses conceitos, vai haver a confluência utilizando os setups de Joseph James, que são reversal, pullback, força e principalmente bull e bear trap, porque ali é que mora um movimento explosivo que tem volume financeiro e nos tira do risco bem rápido. A gente pode entrar numa operação, muito rapidamente a gente coloca no break-even, faz uma parcial e deixa esse mercado correr pro lado que a gente quer. Faz um trailing stop, faz o melhor que a gente puder dessas operações. É isso. E em 6 vamos para os 60 minutos, mini dólar. Mini dólar abriu o biqueta, disse que realmente voltou pro canal, perdeu o fundo. Notem que ele não perdeu com uma certa elegância, né? Temos um fundo triplo aqui, ó. Perdeu e voltou, né? O que a gente quer aqui? Pullback de respeito. Próximo da mudança da característica do preço. Pra depois pegar um movimento de novo pra baixo. Cara, o dólar tá muito difícil, viu? Ele segue vendedor. Agora que ele entrou, efetivamente ele entrou no canal. Vamos passar pro diário. Olha a média de 200 apontando pra baixo. Tem um gap aberto lá. Outro gap aberto mais em cima ainda. Outro gap mais em cima ainda. Mas isso não quer dizer nada. Ele pode ficar muito tempo com esse gap aberto. Lá em cima, aquele lá do alto, 5,67, foi mudança de contrato, cara. E pode ser um gapzinho padrão dele, como ele já fez outras vezes. Ele tem um gap lá embaixo, em 4,60 e poucos, que tá aberto há 2 anos, né? Também foi uma mudança de contrato. Me perdi aqui. Vamos pro diário pra dar uma olhada. Então venda, mas bem complicado de vender esse cara. Olha a elegância. Olha onde esse preço parou, onde esse preço fechou. Fundo duplê, como diz o francês, perdeu, chamou vendinha. Ele pode tentar um novo ataque nessas regiões aqui. O dólar é foda, brother. O dólar, quando ele vira e dá-lhe uma chapuletada, ele dá-lhe mesmo. Tem que ficar muito de olho num movimento de explosão aqui, por causa desse candle pavio aqui, esse candle explosão, que o Stormer chama, né? Pode fechar esse gap aqui e tentar um ataque, né? Assim, ó, tem que lembrar que esse cara ainda não se livrou desse range aqui, ó, o diário, né? Ele ainda tá dentro desse range aqui. Tudo que ele fez foi um reteste de fundo, padrão, retesta fundo. E daqui a pouco ele pode tocar ele reto e tentar fazer esse movimento de rotação do pêndulo. Ainda não se livrou desse range aí. Não se livrou. Como que ele se livra desse range? Cara, ele precisa vir agora pra cá, bater nele, fechar aquele gap e capotar. Aí sim. Aí esse range aqui não existe mais. Já era, foi pro saco. Agora, se ele tentar adentrar nele, daí, meu amigo, ele pode fazer a rotação. Dólar é venda. Vamos para off? Sim, meu tickets. Mini dólar. Ó, rangezinho, o gap lá em cima. Isso aqui foi o que ele fez o dia inteiro. Tá vendo a quantidade de candles? A
quantidade de negociações que foi mínima. Um gap aberto, tá vendo? Deixou um gap aberto aqui do dia, aqui, ó. Pega aqui, ó, fechamento dessa alta. Tá vendo? Ele tem um gapzinho aqui, ó, que não foi fechado. Além disso, nesse tempo mais lento, porque a gente tá em 5.000 ticks, a gente vai baixar para 2.000 ticks para procurar as entradas, né? Um pouquinho mais rápido, ó. Tendezinho aqui também, ó. Ficou de lado o tempo inteiro, com um gap aberto aqui em cima, muito perigoso. E fazendo esse cara, eu não recomendo fazer porra nenhuma. Recomendo esperar esse cara fazer um movimento legal. Vender aqui, tá vendendo fundo, né? Vendendo fundo. Comprar aqui, tem uma chance dele tentar chegar próximo do fechamento desse gap aqui. Vai tentar mudar a característica do preço, chamar, dar-lhe a violinada, chamar os loucos. Toma. Eu não sei o que esperar do dólar, cara. Tem que esperar ele fazer... Ele se livrar pra algum lado, entendeu? Esse tipo de movimento aqui não me agrada. Esse aqui me agrada. Mesmo assim era perigoso, né? Mas lá, o teste na VWAP, ó. Se enrosca nela, perde, volta pra ela. Mais um pouquinho de um range. E aí ele capota. Esse aqui ainda foi melhor que esse aqui. Aqui, meu amigo, nada aconteceu. Absolutamente nada aconteceu. Se a gente mapear as últimas entradas aqui, a gente quebra da estrutura, mudança da característica do preço. Ó, olha aqui a violinada. Aqui a gente já poderia tomar uma posição para quebra da estrutura e ser um comprador muito assíduo. E o que ele faz na sequência? Muda a característica do preço. Esse último pivô validado com muita elegância, ele é rompido. Aí ele dá indícios de que ele vai virar para venda, né? Que seria aqui a quebra da estrutura. Dá-lhe uma violinada, tenta ir lá em cima, não faz nada. Vira pra venda de novo. O último pivô validado vira esse cara aqui e morre aí. Tá vendo? O que ele fez aqui? Às 11h50, meio-dia aqui, ó, ele entrou num novo range, meu amigo. Aí vai lá em cima. Ele é vendedor, né? Aí tu pode colocar aqui o pêndulo pra cá, pra ter uma projeção pra buscar a venda nessa altura aqui. Se ele chegar nesse ponto aqui, tu pode tentar um ataque comprador pra cruzar o range, até que haja um breakout. Lembrando que se tu for comprador nesse mercado aqui, meu amigo, tu tá sendo comprador e tá ao contrário de um tempo gráfico maior, 60 minutos, de um dia, né? Então tenha ciência disso. Eu não recomendaria vender nessa região aí. Só perdeu rapidinho, já voltou. É um fundo triplo, eu não recomendaria. Eu procuraria por venda nessa região aqui. Por compra nessa região aqui, sabendo que tem que ser muito rápido essa compra. Uma hora para outra ele virou ao contrário. E é isso. Não tem mais nada pra falar. Obrigado. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Se você achou fantástico esse conteúdo e meio que abriu seus horizontes, hoje tem a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite, para tentar evitar as bolas curvas do próximo dia, pra gente ficar preparado para não tomar nenhuma violinada e nem entrar no modo tubarão, virar o olhinho e sair mordendo tudo pra tudo que é lado e ter um dia de fúria. Não. A gente precisa ter gerenciamento de risco. Faço lives também de segunda a sexta, pós meio-dia, para mostrar tudo que eu fiz pela manhã, ou que eu tentei evitar, pra gente ir aprendendo e se transformando num trader consistente ao longo dos anos. Não vou fazer live amanhã, não vou fazer projeções amanhã, vou fazer uma labuta agora aí em outro trampo, de quinta até domingo, então eu só volto na segunda ou pós meio-dia, se eu fizer alguma operação pela manhã, ou se eu não estiver muito cansado, ou à noite para fazer as projeções para terça-feira. Obrigado, uma boa noite, durmam bem, muita cautela, esse mercado aí tá rabioso, como já dizia Shakira, ídola. Tchau.